Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e já estava com saudade de dar o meu salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago, salve, galera. Realmente, já estava com saudade de poder gravar. A gente demorou um pouco, mas foi por motivos mais fortes que nós. Mas estamos de volta. Agora é para valer. Segunda temporada da reunião de laboratório chegando. E hoje, como proposta do meu queridíssimo amigo Márcio, vamos falar de um artigo que perpassa por todo mundo que trabalha na ciência e às vezes é um assunto um pouco espinhoso para se tratar no nosso dia a dia, mas é muito pertinente à discussão, que é um artigo. Vou passar a bola para o Marcinho para ele trazer essa ideia desse artigo que ele propôs para a gente hoje. Ele é esse aqui que está aparecendo na tela, né? Ele, então, em tradução aproximada, né? Então, ficaria assim, é como lidar quando a sua contribuição não entra no trabalho final, né? No paper propriamente dito publicado. E vamos supor assim, então aí esse trabalho aqui é um trabalho um pouco diferente, né, do que a gente traz, ele não traz dados, mas ele traz Uma reflexão. uma reflexão, exato, ele traz uma reflexão bastante importante, que é, como o Thiago disse, todo mundo que trabalha, né, na área acadêmica passa por isso em algum momento. Isso. Ah, Bom, só fazendo um apanhado, assim, para quem não lida com ciência, para quem não lida com pesquisa no dia a dia, eu vou falar sobre a minha experiência rapidamente de como que a gente distribui a autoria no trabalho. Em geral, o pesquisador principal, o chefe do grupo, tem uma ideia e compartilha com as pessoas do laboratório uma ideia. Em geral, um projeto ele é tocado por um aluno de mestrado, por um pós-doc, por um aluno de doutorado, e outras pessoas vão ajudando a fazer os experimentos, a pensar nos próximos experimentos. outras pessoas que, via de regra, também são alunos, né? Também são Isso alunos. é bom deixar frisado, né? Porque quem faz pesquisa, principalmente aqui no Brasil, outros países também, muitas vezes, mas aqui no Brasil, principalmente, é isso. São os alunos de pós-graduação. Esses são os cientistas, a maior parte dos cientistas, né, aqui no Brasil. E que apesar do nome alunos e ao nome universal, são todos formados já têm a sua graduação, são profissionais capacitados em níveis de experiência um pouco diferentes, mas todos profissionais já formados com uma Exato. boa formação em geral. E depois que todo mundo contribui fazendo os experimentos ou discutindo os próximos passos, e se chega num número de resultados satisfatório, se escreve um artigo, onde cada um tem uma maior contribuição na redação do texto, e a autoria geralmente é assim: o chefe do grupo é o último autor, o primeiro autor é aquele que mais fez experimentos, ou se o projeto é vinculado à tese de doutorado, por exemplo, se for aluno de doutorado, e a partir daí os colegas, os colaboradores vão entrando, que a gente chama na meiuca, né? Vão entrando na parte intermediária da autoria. E aí o que esses autores trazem à discussão ele dá, por exemplo, ele dá um exemplo muito concreto de como poderia se distribuir a autoria, esse exemplo é baseado numa diretriz da Comissão Internacional, do Comitê Internacional de Editorias de Revistas Médicas. Segundo esse comitê, em tese, a autoria de qualquer trabalho científico deveria atender 4 pontos principais, que seriam, Marcinho, me ajuda aqui para não esquecer. Ponto 1, concepção ou desenho do estudo, aquisição, análise e interpretação dos dados. Então, você tem que participar em uma dessas etapas. Você também tem que escrever ou revisar criticamente o texto, que seria o que a gente chama de manuscrito, Uhum. dar a aprovação final e Sim. depois também ser responsável em qualquer aspecto daquilo que for publicado. E Então, ser responsável no caso, assim, caso haja alguma má conduta científica, alguma coisa assim, o seu nome está ali, né? Você está assinando que você concorda com o que está escrito abaixo, então você seria responsável por aquele texto também, por todos aqueles dados que estão ali. se a gente for pegar um exemplo recente, no nosso vídeo 2, inclusive, aqui do canal, teve um artigo que foi publicado, eram 4 autores, se eu não me engano. Eles começaram, na verdade, teve um problema, digamos assim, ético, né? Eles usaram dados que eles não pediram permissão para usar,
e, Isso. consequentemente, as pessoas não conseguiam checar se aqueles dados eram ah, Confiáveis. confiáveis. Então, na verdade, foi por isso. Assim, às vezes não foi nem a pesquisa que foi feita com uma má qualidade e tudo mais, no caso deles, foi uns dados que eles usaram dados que as pessoas não sabiam que eles estavam sendo utilizados, né? Então, eles não poderiam publicar dessa forma. Então, quando é pesquisa em humanos, você tem que ter o consentimento. Sim. Esse era um do problema deles. E o resultado foi que o artigo foi retirado da revista, eles tiveram que se retratar e o nome das 4 pessoas estava ali. Então, você é responsável por É, qualquer mesmo aspecto. que o que eles publicaram fosse verdade ou não, como teve um problema na feitura do trabalho, foi retirado do ar. Exato, exato. Bom, então, segundo esse comitê internacional, para você ter autoria, você deveria seguir essas 4 premissas aí para ser autor de um trabalho. Só lembrando que essa não é a única, né, a proposta para dividir a autoria, né? Essa é uma das, até onde a gente sabe, é a mais seguida, assim, né? Tipo, que chegou mais perto de uma justiça, né? Assim. Isso. Porque passa muito por uma questão ética e justa, né, de como você distribui a autoria do artigo. E os autores eles dão o seguinte exemplo, que eu acho que ficou muito concreto e fácil de entender. No artigo, eles propuseram, então, um exercício mental, onde você tinha alguns pesquisadores, então, eram dois pesquisadores sêniores, ou seja, por exemplo, o professor do laboratório, né, o chefe do laboratório, e 3 pesquisadores júniores, então, que seriam um aluno de mestrado, doutorado, e o trabalho ele foi dividido igualmente. Então, vamos supor, eles pensaram no projeto, pensaram no trabalho e dividiram os experimentos igualmente entre 3 pessoas, que é que eles denominaram como a Anne, o Bo e o Choi. Eu diria que é A, B e C. Pronto, pessoa A, B e C. Pode ser A de Anne, B de Bo e Choi, que é só para deixar nomeado, né? É. Mas e eles dividiram entre essas 3 pessoas, essas 3 pessoas passaram tempos, digamos, iguais trabalhando, só que durante a confecção do trabalho, por qualquer motivo, e daí eles discutem, né, quais seriam esses motivos, se seria ético ou não, mas supondo que não era um motivo de falta de ética, de falta de, de zelo, né, na confecção dos dados, os dados do Choi, por exemplo, da pessoa C, foi deixado de fora durante no manuscrito final do trabalho. E a discussão sendo que as 3 pessoas trabalharam iguais, e os professores deles, né, os 2 sêniores, ajudaram da mesma forma, se os dados da pessoa C não fossem usados, seria correto que ele fosse colocado também como autor? E aí E aí entraria a uma. discussão, porque no final, no documento final, a parte que aquela pessoa fez não estaria lá. Ela teria trabalhado, mas não estaria lá. Então, vamos supor, se a gente for enquadrar ela naqueles critérios da, do Comitê Internacional, por exemplo, ele não teria uma contribuição substancial para o projeto. Então, ela não teria nem aquisição, nem análise, já que não entrou. Ele fez, mas não entrou. Sim. Então, será que seria ético? Será que seria justo ele entrar ou não? E então cria-se uma discussão, né, em volta Sim. disso. E essa questão de entrar ou não perpassa também por uma reflexão que é o seguinte, que eles trazem essa reflexão para a gente. A contribuição dos autores que deve entrar num artigo específico é a contribuição específica para aquele artigo ou a contribuição para a pesquisa em geral? Porque a pesquisa, ela é composta, um projeto de pesquisa é composto por vários artigos publicados, às vezes, nem sempre, mas é comum que isso aconteça. E é justamente isso que eles discutem. Os resultados dessa pessoa C não entraram naquele artigo específico porque talvez os resultados são negativos, e é muito comum que resultados negativos não entrem graficamente no artigo, às vezes são só mencionados, mas também nem sempre. Só fazer um parênteses aqui, porque o que são os resultados negativos, né? Por exemplo, se a gente está querendo provar que a água é líquida, por exemplo. Então, a gente fez alguns experimentos e vamos supor que um experimento foi lá e mostrou que a água de fato é líquida. Outro experimento foi lá e mostrou que não, ela é sólida. Aí você não consegue explicar por que aquela água está sólida naquele momento. Esse seria um resultado negativo. Então você pega, exclui esses resultados da água sólida e deixa só o resultado da água líquida, porque é isso que está aí
de acordo com os seus dados, assim, né? Porque isso molda melhor com a história que você está querendo contar. Aí tem uma discussão se isso seria ético ou não. Mas isso é praxe, muitas vezes o que acontece, né? Porque às vezes você não consegue explicar. Então, para você evitar ponta solta num trabalho, conseguir contar uma história, mas que tem início, meio e fim, você acaba tirando alguns dados, fazendo um pente fino, né? Dando uma trabalhada nisso, né? Para você conseguir se fazer entender. E isso é até uma E boa para a gente fazer um primeiro momento. Você que está vendo a gente, o que que você acha? Você acha que a pessoa tem que entrar ou não tem? Se quiser dar uma comentada nos. deixa o Aí pra gente, comentário. porque é algo que está em aberto, né? Não é algo que a gente vai chegar aqui e falar, não, é isso. Isso E são as por nossas opiniões mais e são dos autores também. Sim, e por mais que exista essa diretriz desse comitê internacional, isso não é uma obrigatoriedade de ser seguida. Isso Uma seriam recomendação. recomendações. É porque, fazendo um parênteses aqui, algumas revistas pedem que você cite o que cada autor fez. E eu, honestamente, agora dando a minha opinião, eu acho que isso seria fundamental como regra nas revistas. Porque é muito diferente quando você concebe um trabalho, quando você capta um recurso, que você consegue escrever um projeto e ganha um dinheiro de uma agência de fomento, do que você fazer um experimento. Ambas têm contribuição fundamental para a execução do trabalho, mas são atribuições diferentes. E quando você vai mostrar no seu currículo, por exemplo, um artigo publicado, se você participou da captação de um recurso, por exemplo, isso tem uma força, ou isso quer dizer em que nível da carreira você está, às vezes. E o quanto que você é capaz também de escrever bons projetos, ser aceito por agências de fomento e você ganhar dinheiro para poder desenvolver esse projeto. Então, acho que seria muito legal que as revistas estabelecessem isso como uma regra. Não precisa ser um detalhamento grande, mas é muito comum que diga assim, autor A, B ou C participaram da aquisição dos dados, interpretação dos resultados, o autor C escreveu o manuscrito, o autor D participou da concepção. Mas nem todas as revistas fazem isso, que eu acho que poderiam adotar como regra. Então, os autores continuam o artigo discutindo se seria certo que o nome dessa autora C entrasse no artigo, mesmo que os dados dela não fossem incluídos, por qualquer que seja o motivo. E um dos argumentos que eles sustentam para dizer que sim, a autora deveria entrar como autora do trabalho é justamente isso. Ela deu uma contribuição para a pesquisa. Aqueles resultados que ela encontrou, que não serão usados naquele artigo específico, pode ter sido uma porta fechada para uma hipótese a ser levantada durante a pesquisa. E se o trabalho foi para uma outra direção, provavelmente porque ela respondeu algumas perguntas e que impediram que o raciocínio fosse para aquele lado. Então, essa a discussão. Ela contribuiu para a pesquisa, apesar daquelas informações que ela produziu, não entrem diretamente nesse artigo. Exato. Inclusive, aí no caso, os autores, eles debatem, né, sobre os critérios, se eles são os mais certos ou não, assim, eles não chegam, não batem o martelo, mas eles acreditam que, por exemplo, a Choi, ela deveria entrar como autora desse trabalho, justamente por isso, né, porque ela trabalhou, os dados dela, mesmo que nem entraram, serviram de alguma forma para guiar o estudo, então eles acreditam que ela teve uma participação, né, tipo, e Sim. eu concordo com isso, eu estava até pensando aqui de talvez se vamos por assim, se não, em teoria você tem que atingir os 4 critérios, né? Então, assim, eu até fiquei pensando de, tipo, vamos por, será que se você fizer parte disso já não seria o suficiente? Vamos por assim, porque às vezes você não vai conseguir escrever, porque às vezes a escrita das pessoas são estilos diferentes e tudo mais. Ou O você não revisor, tem a maturidade de escrita de exato, texto ainda, isso é comum. exato. Ou você também não tem a maturidade exatamente para você. A gente pode colocar aqui um exemplo, talvez as pessoas mais próximas da área vão entender. Um IC, que trabalhe bastante num projeto, só que ela talvez não tenha maturidade exatamente para ler criticamente o trabalho. Então, como ela não, vamos supor, ela tem um trabalho considerável, mas não tem uma escrita ou uma revisão crítica. Então, isso quer Sim. dizer que ela não seria uma autora? Tipo, eu acho que não, eu acho que ela deveria ser incluída como autora, porque ela trabalhou e ela só não está num ponto onde ela conseguiria agregar mais ao projeto. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que ela deveria fazer parte. Continuando aqui, na verdade, com o pensamento aqui dos autores, né? Eles sugerem mais um cenário, né, onde
o trabalho, a parte do trabalho da Choi, que não entra nesse projeto principal, ele é usado para um novo paper. Então, ele dá início a um novo paper, ou eles pegam esses dados e agregam um outro paper qualquer. Aí fica um outro questionamento, né, de tudo bem, então esses dados que foram feitos em conjuntos com a Anne, o Bo e a Choi foram feitos para o mesmo projeto, né, desenhados para a mesma finalidade. Só que o da Choi não entrou, e entrou nesse outro paper. Então, será que, supondo que a Choi tenha entrado no primeiro paper, será que a Anne e a Bo teria como reivindicar a entrada nesse outro paper, já que eles trabalharam também e foi alguma coisa que partiu de um outro ponto? Isso me botou bastante para pensar, assim, né? Tipo, eu achei que era muito justo a Choi entrar no primeiro paper, só que eu já fico achando que talvez não seja tão justo entrar se a única participação deles nesse segundo paper for pura e simplesmente, eu fiz esse daqui do primeiro, então eu quero entrar. Assim, eu acho que seria justo se eles participassem mais ativamente no segundo paper. Mas fica um questionamento bem válido, né? Assim, se os dados do Choi não entrou nesse primeiro, por que e entrou o nome, por que não poderia entrar no outro, sendo que não entrou os dados na pessoa também, mas ajudou a nortear o paper? Achei Sim. isso bem interessante se pensar. E essa discussão ela não é nem um pouco definitiva, e Uhum. porque eu acho que isso é muito subjetivo também, e tem muitas variáveis. Se o trabalho dos outros dois pesquisadores, que já foi publicado pelo menos parte daqueles resultados, se eles dão continuidade junto com a autora C, né, nas respostas que os resultados dela precisavam ser respondidos. Isso então depende muito, né? E aí eu acho que isso vai cair muito sobre a responsabilidade do chefe do grupo, de ter essa visão crítica, de conseguir identificar o trabalho e as responsabilidades, para que principalmente o trabalho executado ele seja reconhecido. Porque a gente sabe que no dia a dia, eventualmente, essa autora C que os dados não entram no artigo, acontece muito dessa autora hipotética desse artigo, realmente não entrar nos artigos da vida real. E eu acho que principalmente se algum pesquisador principal aí, se algum chefe de grupo tiver vendo nosso grupo, nosso vídeo, que reflita sobre as atribuições e como distribuir o reconhecimento. Porque uma das coisas também que os autores discutem é que, e você também já me falou isso muitas vezes nas nossas discussões no café, que a autoria é uma forma de pagamento para as pessoas. E eles dizem exatamente isso, que a autoria é dar crédito científico. Então, ainda que os resultados não entrem no artigo, você tem um crédito científico porque você contribuiu para uma pesquisa. Já que a nossa remuneração ela não é em cima de rendimento, ela tem uma remuneração fixa e, por mais que você produza muito, a nossa forma de ser reconhecido, de ser remunerado, entre aspas, é com a autoria nos trabalhos. Para quem não sabe ou acaba não reparando, né, tem uma seção nos papers, né, que são os agradecimentos. Então aí muitas vezes as pessoas falam, não, mas a pessoa poderia ser colocada só aqui como um agradecimento, poderia colocar só a Choi no agradecimento aqui, pronto. Mas o agradecimento não tem um mérito científico, é pura e simplesmente, ó, você ajudou. Então é isso, né? O nosso pagamento é a autoria científica ali. Sim. Então, se você é colocado só pura e simplesmente como um agradecimento ali, talvez o seu pagamento não está sendo suficiente. Não, Tem um concordo. outro ponto também, que é uma coisa que a gente já conversou já sobre isso nos cafés, e que é uma coisa, por exemplo, se alguém desenvolve algum animal transgênico e acaba entrando por muito tempo, para sempre, nos trabalhos. E ele discute isso também, se isso seria certo ou não. Talvez isso tenha que ser revisto. Isso é meio Sim, que e acontece um tanto, que é como se fosse uma reserva de mercado, acaba acontecendo. eu entendo que, nesse caso, o reconhecimento tem que ser através de citação. Se você desenvolve um animal Exato? transgênico que vai servir como ferramenta de estudo, você vai escrever um artigo mostrando como que aquele animal, aquela variação genética, pode contribuir para uma diversidade de estudos, e aí você sempre vai citar aquele autor que vou usar esse animal de acordo com o autor X. Então, acho que E esse no é um tipo caso, de reconhecimento. nem citar o autor é uma má prática da pessoa que estaria publicando, né? Porque é como se você estivesse se apropriando do trabalho dela, que não é o caso. Você cita ela e está tudo certo. Sim. A própria citação é uma outra forma de reconhecer o seu trabalho também, né? Como que as Uhum. pessoas enxergam a qualidade do seu trabalho e dão continuidade às suas ideias, e a partir das suas ideias desenvolvem novas ideias. Exato. E, enfim. Inclusive, na ciência existem indicadores da sua relevância acadêmica pelo número de citações que você tem. Então, ser citado é uma coisa boa também,
é uma forma de reconhecimento do seu trabalho. Bom, o que mais, Marcinho? Olha, eu acho que basicamente esse é um paper bastante simples, assim, né? Na verdade, que levanta questionamentos. Ele acaba finalizando que, por ele, a Choi deveria entrar no trabalho e tudo mais. Só que é um paper que mais levanta o questionamento do que, de fato, bate o martelo e fala, não, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não, acho que eu gostei bastante por conta disso, né? De, tipo, ele não traz ele traz uma certeza até certo ponto, mas ele traz muito mais um questionamento do que um pense sobre isso do que outra coisa, né? Eu achei interessante Exato. isso. Até mesmo para a gente trazer, porque é uma coisa diferente aqui para a gente, né? E útil. Sim, não, concordo 100%. Bom, dito isso, vamos para a parte final da nossa reunião com a dica do colegiado. Eu vou puxar a dica do colegiado hoje, Marcinho, já que você sugeriu esse paper para a gente pensar, é um paper para refletir sobre o nosso dia a dia. Eu vou sugerir um canal no YouTube que também traz reflexões sobre o nosso dia a dia. É o canal Meio, do Pedro Doria. Eu não sei qual é a frequência que ele publica vídeos, mas certamente toda semana tem uns 2 ou 3 vídeos de 15 minutos que traz aí reflexões do dia a dia sobre o cenário político, econômico, social e um pouco filosófico também. Canal Meio. Ótimo, muito bom. Eu vou fugir um pouquinho, né? Eu propus a reflexão primeiro, mas agora eu vou falar de algo mais prático e de uma coisa que eu nunca falei, que é um site. Mas é um site bastante útil para a gente da academia, que eu descobri recentemente, que ele chama Connected Papers. Então, basicamente, o que ele faz é, você tem um paper em particular. Aí você digita o nome desse paper lá, nesse site, ou o nome, ou o DOI, ou a identificação dele, e ele busca papers relacionados com ele. Então, para quem está estudando, para quem está escrevendo paper, trabalho de TCC, de defesa de doutorado, de mestrado, é ótimo, assim, porque você consegue, ele vai linkando assim os papers, assim, quanto mais linkado eles, fica maior a bolinha em si, tudo, e você consegue ir lá e ler o resumo dele, do paper linkado ali. Ali, se você te interessa, você já vai lá, baixa o paper, entra lá, então isso facilita muito, assim, tipo, eu dei uma olhada aqui, tipo, para dar uma estudada, eu achei bem interessante, então fica a dica aí, Connected Papers. Bom, Marcinho, então é isso. Chegamos ao final do 24º episódio da reunião de laboratório. Matamos um pouco a saudade e voltamos agora a fazer vídeos com periodicidade quinzenal. Então, você que está ligado no canal, a cada 15 dias, terça sim, terça não, liberaremos um vídeo novo. Marcinho? Uma coisa que eu queria, na verdade, a gente nunca falou isso, mas caso as pessoas tenham interesse em ver alguma coisa que a gente converse, discuta sobre, é legal, assim, vocês talvez colocarem nos comentários, ou se você conhece a gente pessoalmente, manda mensagem pra gente, porque vai sugerir pauta. As coisas mais voltadas talvez para o que vocês se interessem mais. Então, fiquem à vontade. Beleza, Marcinho. Te vejo durante a semana e até daqui a 2 terças-feiras.